melhorar a experiência do cliente no seu negócio, no seu estabelecimento. O que é isso, jovem? É simplesmente a partir do momento que você negociou um serviço e você fechou a venda, quando você for entregar esse serviço para alguém, essa experiência dessa entrega desse serviço ser simplesmente única, ser maravilhosa, ser sensacional. E aí isso vai ficar marcado, isso vai ficar interligado de alguma maneira entre você e o cliente, e essa pessoa vai gostar de você e vai interagir com você nas próximas oportunidades, vai te dar mais chances, né? Vai, entre aspas, fidelizar o seu serviço, tal. Então, eu separei aqui algumas coisas que fazem com que a experiência do cliente seja inesquecível para o cliente. E aí você aplique aí no seu negócio e veja o que vai dar. Veja que isso faz diferença e que cada dia mais os clientes são exigentes, gostam de ser paparicado e tal. E aí você tem que estar acompanhando esse sistema e esse jogo para você não ficar para trás, entendeu? Ponto 1. Tratamento personalizado, humanizado. Você tem que fazer do cliente o seu fã. Você tem que fazer o cliente... tem muita pessoa que fala que você tem que separar, né, o cliente e tal, não sei o que. Não, você tem que se tornar amigo do seu cliente. Você tem que fazer com que você tenha fãs, com que você tenha amigos. Aproximar essa pessoa da sua vida, aproximar essa pessoa do seu âmbito, fazer com que essa pessoa se sinta importante. Isso é muito importante. É tão legal quando eu mando uma mensagem para ou minha cabeleireira ou alguém que eu tenho algum tipo de trabalho com essa pessoa e essa pessoa me retorna, fala, nossa, tal, não sei o que, eu pensei em você em tal ocasião, eu fiz tal coisa, ou então me liga, você está precisando de tal coisa, tal. Olha como é interessante a gente estreitar os nossos laços com os nossos clientes, né? É muito interessante isso. É extremamente importante a gente cuidar disso na nossa vida. Para quê? Para que essas coisas nos aproximem ainda mais do nosso cliente e façam com que esse cliente sempre lembre da gente no momento de uma determinada compra, de uma determinada necessidade que ele tenha. Ponto 2. Resolver o problema. Quando a gente fala de melhorar a experiência do cliente, resolvendo um problema do cliente, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em ajudar esse cliente, não importa como. Por exemplo, a gente teve uma situação que aconteceu, o cliente estava precisando de tal produto. Eu não tinha esse produto aqui no momento para atendê-lo. O que eu fiz? Eu fui lá, comprei o produto, né, em uma determinada concorrência e atendi o meu cliente. Ou então, houveram situações que eu falei para o cliente, olha, fulano de tal tem esse produto, eu não tenho agora, mas é ousado fazer isso? É ousado fazer isso, mas olha a mentalidade do cliente. Nossa, a pessoa me falou onde tem, ela não tem agora nesse momento para me atender, mas ela me indicou quem tem, quem resolve. Então você perdeu naquele determinado momento ali, mas você tem ainda a consciência e você está trabalhando isso no seu cliente. Agora, você tem coragem de fazer isso? Essa é a pergunta. Você tem coragem? Porque isso é tornar a experiência do cliente inesquecível. É você resolver os problemas do cliente, independente se você tem ou não aquele produto naquela determinada hora. Talvez você possa oferecer algo similar, algo substituto naquele momento, mas você consegue resolver aquele problema do cliente. Então isso é muito interessante, você fazer isso para você cativar o seu cliente, para você tornar a experiência dele inesquecível no seu estabelecimento. Então faça, tá? Faça, resolva o problema do cliente, independente se você tem um produto ou não naquele determinado momento. Compre o produto, indique alguém que tem, mas resolva.
resolva, porque isso vai fazer total diferença na experiência dele com você. O famoso cafezinho, né? Todo mundo fala de cafezinho, de ter um espaçozinho lá no seu lugar, você tem um espaço lá de beleza, de estética, e aí você põe lá uma mesa com uns biscoitinhos, com água, com chocolate, com não sei mais o que, e aí você, entre aspas, oferece isso daí pro seu cliente. Muita gente tem isso e não se dá conta nem de oferecer, tá? Eu já vi muita situação assim, pessoas que me relatam também, mas o objetivo disso, além de você deixar um ambiente agradável ali, né, é você tentar tornar essa experiência do cliente inesquecível. Então você precisa estar sempre lembrando o cliente que ele pode usar aquilo ali, que aquilo ali é para ele usar, é para ele degustar, para ele, né, fazer alguma coisa ali, para ele interagir com você. Então você tem que lembrar de oferecer isso. Seja no início do atendimento, seja no meio do atendimento, seja no final do atendimento. Assim como oferecer para ele, ó, a gente tem um banheiro ali, a gente tem isso aqui e tal, não sei o quê. Oferecer isso para o cliente. Por quê? Porque ele gosta de se sentir paparicado, se sentir importante dentro do seu estabelecimento. Então, torne essa comunicação, esse estreitamento de relação mais íntimo, mais próximo com o seu cliente, porque cada vez que você faz isso, você ganha pontos na mente dele. E aí o que ele vai fazer? Você vai estar agindo com a lei da reciprocidade, né? Que é um gatilho mental aí. Você vai fazer com que ele se sinta recíproco e vai falar, nossa, me tratam tão bem lá, por que não? Por que eu não vou continuar fazendo lá, gente? Lá é muito bom, lá é isso, lá é aquilo. E aí você vai conseguir cativar um pouco essa pessoa a ponto dela continuar com você. Então é importante que você cuide das suas relações com o seu cliente. Tem um caso importante que uma matéria que eu li, é uma matéria bem antiga, tá, gente? Então, assim, a matéria falava assim, quem bebe ganha mais. Era muito legal, eu até li isso para os funcionários na época, a gente fazia RDS, né? E aí a gente levava matérias assim, o que acontece? O que isso tem a ver? Toda vez que você tem lá os funcionários, trabalha com um monte de gente, e aí você sai para um cafezinho com seu chefe, ou estreita suas relações com as pessoas, né, com seus chefes, com as pessoas de uma maneira geral, aí surgiu uma oportunidade de uma outra vaga em um outro setor, ou alguma outra coisa que está surgindo ali, está surgindo um novo projeto, está surgindo alguma outra coisa. É de quem que essa pessoa vai lembrar? É de você que está ali perto dele, que está interagindo, que está indo, tá tomando aquela cervejinha depois do expediente. Não estou dizendo que você tem que ir, sair, beber, se embebedar junto com o seu chefe, puxar saco, nada disso, jovem, nada disso. Estou dando um exemplo seguinte, que essa reportagem me fez refletir e faz muitos de nós refletirmos. Para quê? Para que você consiga, você tenha em mente que a experiência do cliente, a experiência das pessoas, naquele caso ali eram clientes internos, né? Temos os clientes internos, são clientes da nossa própria empresa, tem os externos que são clientes da rua. Mas naquele caso ali, a gente traz a menção seguinte, você estreitando as suas relações com os seus colegas de trabalho, com os seus chefes, quando surge uma oportunidade, essa pessoa vai lembrar de você. Essa pessoa vai te dar a oportunidade. É a mesma coisa com os nossos clientes. Os nossos clientes, o que eles fazem? A gente está lá tratando eles bem, tratando eles igual reis e rainhas. É de quem que eles vão lembrar? É de fulano que cobrou R$20 mais barato? Ou é de você que faz com que a experiência dele seja inesquecível no seu estabelecimento? É de você. Então você não está nesse jogo por preço, você está nesse jogo para ter mais resultado. Você está nesse jogo para transformar a vida do seu cliente, para trazer resultado na vida dele. E aí ele vai se encantar com todo o conjunto que você proporciona para ele, e o preço não vai fazer diferença alguma na vida dele.
Eu, por exemplo, eu tenho fornecedoras, eu tenho pessoas que eu tenho algum tipo de serviço que, eu já mudei umas 2, 3 vezes, até de cidade. Eu venho no outro, eu andei de ônibus e pegava 3, 4 ônibus para chegar até onde a pessoa estava. Por quê? Porque eu queria fazer com ela. Por quê? Porque ela me trazia uma experiência bacana, eu gostava daquilo, gosto. Então, a gente gosta, a gente vai até onde a pessoa tá, independente, né? E aí, é mais um exemplo de como tornar a experiência do cliente inesquecível. Então, qual é a sua missão? A sua missão é tornar a experiência do cliente inesquecível enquanto estiver com você. Para quê? Para que, seja lá o que ela fizer na vida, esse serviço ela vai fazer com você, independente de qualquer coisa. Quando a gente fala de empatia, é muito fácil falar e bem difícil de se praticar. A realidade é essa, né? Eu observo aqui na vida real aqui nossa. Mas, por exemplo, você fez lá sua unha, você fez seu cabelo, você fez alguma coisa lá e deu errado. Ou quebrou a unha, ou não sei. Vou dar um exemplo da unha, tá? A unha quebrou lá e você vai chamar a pessoa no WhatsApp, ou vai ligar, não sei o que você vai fazer, mas você vai entrar em contato com a profissional e vai falar: fulano, aconteceu tal coisa, tal. E agora? Você jogou o pepino pra pessoa. Você falou: eu tenho um problema, eu preciso resolver o problema. Lembrando que essa parte é pós-venda, tá? Mas bora lá. E aí o que acontece? Essa pessoa, que é você, a empreendedora do negócio, qual é a sua postura diante disso? Você vai culpar o cliente: você lavou muita roupa, você não teve cuidado, você vai criar um monte de situações e constranger a sua cliente, deixá-la numa situação complicada. Você vai resolver, você vai questionar, o que você vai fazer? É aí que você tem que se lembrar de proporcionar a melhor experiência do cliente possível. Então, você vai se colocar à disposição, é chato ter que revisar alguma coisa? Mas infelizmente acontece. Pensa que não é um custo, é um investimento na sua carreira, no seu sucesso, no sucesso do seu negócio. Então, você vai se colocar à disposição, você vai mostrar que aquilo é só um probleminha que acontece, que você está ali para resolver, se você pedir uma foto, alguma coisa nesse sentido, mas não faça o que muitas pessoas fazem, que é jogar a culpa no cliente. Você fez isso, você fez aquilo, você usou a mão de ferramenta, você não sei o que, você fez isso, vou ter que cobrar de novo, você brigando com a cliente, dando esporro na cliente. Gente, há de convir que coisas acontecem. Pode ser um erro do cliente? Pode não ser? Pode. Mas o cliente, ele não está aqui para ficar morrendo de se justificar para você, não. Ele quer que você resolva um problema. E aí, cabe a você cobrar, não cobrar, são detalhes. Mas você está ali como resolvedora de problemas, então você precisa criar uma situação para resolver. Agora, não, eu não quero resolver. Então você vai estar passível de perder esse cliente. Um dia aconteceu comigo mesmo. Alguma coisa mal feita, eu prendi o meu dedo na porta do carro. Pelo amor de Deus. Tipo assim, eu estava sofrendo com aquela dor. Por quê? Eu prendi o dedo com a unha, com tudo junto. Não quebrou e tal, mas meio que amoleceu. Ficou uma coisa muito complicada, ficou muito ruim. Então eu falei com a pessoa, falei com a profissional: fulano, prendi meu dedo no carro, o que eu faço? Tipo assim, e aí, o que eu faço? Eu não sei, tá latejando, tomei um remédio. Aí, qual foi a orientação que eu tive? Foi a melhor possível, eu fiquei encantada. Por quê? Porque poderia vir o quê? Mas você não sei o quê. Mas você... se eu tirar e colocar, vai ser tanto. Não foi essa a reação. A reação foi: nossa, passa tal coisa, se não parar de doer até amanhã, eu vou remover tudo, vou fazer não sei o quê. Acabou, resolveu o meu problema. Se colocou à disposição de resolver o problema. Me acalmou.
entendeu? E isso faz com que ative em mim o quê? O gatilho da reciprocidade, que é eu me senti especial, eu me senti bem tratada, eu me senti acolhida por aquela situação que eu estava passando. Era boba? Era, não sei, mas quando a gente pensa em tornar a experiência do cliente inesquecível, a gente tem que pensar nessas questões, em problemas que o cliente tem, como é que eu consigo resolver, quais são as reações diante dos problemas que o cliente tem. Eu vou brigar com ele, eu vou já mencionar preço, já vou questionar um monte de coisa. O que eu vou fazer para poder resolver? Como eu vou resolver? Então, o que é tornar a experiência do cliente inesquecível? É você ser uma pessoa maravilhosa, 24 horas, né? Na vida real é assim. E você não se acabar o mundo quando acontecer um probleminha com o cliente. É você resolver o problema. Igual, eu passei por uma situação, na verdade não foi eu que passei, mas é um caso que eu queria contar. Aconteceu o seguinte, eu visitei uma casa e nessa casa tinha uma pessoa que ia até a casa fazer a unha das pessoas daquela casa, né? E por um acaso tinha alguns conhecidos na casa, tal, aquela coisa toda. E aí a pessoa que fazia a unha nessa casa, ela falou assim: eu não gosto de fazer unha do pé de homem que tem aquele pé cheio de caraca, de não sei o que, de não sei o que. Eu não faço, não. Eu, hein, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, mas gente, como não? Se a pessoa vem até você querendo resolver um problema, você tem que se sentir feliz da pessoa ver em você alguém que consegue resolver o problema. Então você não tem que ficar chateada que fulano tá com o pé todo lascado, todo não sei o que, cheio de caraca, com a unha grande. É o contrário, você tem que mostrar para aquela pessoa que você vai resolver aquele problema bem top mesmo, deixar ela filé, e ela vai fazer com você o resto da vida. Você vai encontrar aquele problema grande, grosso ali na primeira vez. Nas próximas, a pessoa vai ficar tão encantada com o resultado que ela vai continuar fazendo com você. Agora, se você tem nojo de fazer, você não tem nem que estar fazendo o serviço. Porque como que você vai fazer serviço, que é esse o seu serviço, mas você quer pegar um negócio bonitinho? Se for pra fazer bonitinho, pegar o pé bonitinho, não precisa nem fazer com você. Já tô com o pé bonitinho mesmo. Eu vou até você porque eu quero que alguém resolva o problema que eu tenho no pé. No caso, fazer o pé, né? Mas geralmente homem, quando faz esse tipo de trabalho, é porque homem quase não faz, né? Unha, esse tipo de coisa. Não tem aquele hábito, mas... Enfim, o que eu quero mostrar com isso é o quê? Se você se propôs a oferecer um serviço, é a mesma coisa que um barbeiro não fazer o cabelo, a barba de uma pessoa de rua ou de alguém que tá menos favorecido ali, que tá muito feio, muito sujo, muito... A gente tem que ter a empatia, a gente tem que ter na mente que nós somos resolvedores de problemas, de conflitos, de qualquer coisa. E quando a gente resolve isso, a gente transforma a vida da pessoa. E aí ela se sente recíproca com a gente, naquele sentimento de carinho, de amor, de acolhimento. E ela quer continuar com a gente. Mas tem que ser verdadeiro, né, jovem? Vamos fazer a coisa, né, verdadeira. Outro ponto bem interessante para você melhorar a experiência do cliente é você ter um ambiente agradável. Não só essa questão do cafezinho, não. Quando eu falo ambiente agradável, é todo o espaço que você proporciona para essa pessoa. Por exemplo, o cheiro do lugar ter a ver com coisas que você está pregando ali, com os valores da sua marca, né? O cheiro, né? Você colocar um cheiro bacana e tal. É você ter um ambiente assim, talvez uma harmonia musical, alguma coisa, um som ambiente. É você proporcionar um ambiente de calma, de tranquilidade, se esse for um dos seus valores.
né? Porque quando a gente fala de espaço de beleza, a gente lembra muito aquele ambiente, assim, de muita gente falando da vida dos outros, aquela confusão, e gente gritando, e nananã, e criança, e não sei o quê. Mas olha, eu conheço muita gente que pagaria não sei quantas vezes mais pra estar num lugar de paz e serenidade. De estar num lugar harmônico, de estar num lugar, sei lá, energeticamente positivo. Pense nisso. Pense que você ter um ambiente agradável, um ambiente harmônico, isso ajuda muito a melhorar a experiência do cliente com o seu serviço com você. E ativa o gatilho da reciprocidade. Presentes, lembranças, brindes, isso ajuda a melhorar a experiência do cliente no seu estabelecimento. Como? Eu não gosto de chamar a palavra brinde, porque quando a gente fala brinde, parece que custou 50 centavos, né? Então a palavra brinde foi excluída do meu dicionário e eu profetizo aí que vocês deletem também do dicionário de vocês. Porque quando alguém fala que me deu um brinde, eu não meio que valorizo aquilo. Eu acho que é uma coisa muito supérflua, muito que não teve nenhum tipo de cuidado, carinho para ser feito, entendeu? E eu fiz uma pesquisa e 80 e poucos % das pessoas me disseram a mesma coisa. E analisa você aí. O que você acha do brinde? Ah, ganhei um brinde, tipo, custou nada pra você, R$1 no máximo. Agora, quando você fala presente, quando você fala lembrança, quando você fala outros nomes aí pra você falar do brinde, eu acho que ganha um valor, ganha um corpo a mais, sabe? Então, presente, quando você presenteia o seu cliente, você aumenta a experiência positiva dele com você. Quando eu falo presente, pode ser os personalizados com a sua marca, né? Com aquela balinha, por exemplo. Tem muita gente que faz uma balinha e tem lá a logomarca, foi todo um cuidado que foi feito ali. Uma sacolinha de não sei o quê. Né? Tem vários tipos, né? Quando você tá acabando o atendimento, ou no meio do atendimento, uma sacolinha de tal coisa, isso aqui é um presente pra você de Dia das Mães, é um presente pra você de tal coisa, é presente pelo sua primeira experiência aqui na nossa loja, isso aqui é um presente de aniversário, tal. Então assim, quando você dá alguns presentes, quando você dá algumas lembranças pro seu cliente, não é que você esteja comprando o cliente, mas você está mimando o seu cliente. E aí você faz com que ele interaja com você, você faz com que as relações de vocês sejam mais próximas. E aí isso aumenta em muito uma experiência positiva com ele, com o seu estabelecimento. Então, resumindo, o que é a experiência do cliente com você? É você simplesmente proporcionar a melhor experiência possível de atendimento ao cliente para que ele se sinta feliz e realizado fazendo o serviço com você. E daí vão estreitar relações, vão diminuir essa distância entre cliente e profissional, daí fazendo com que ele faça mais e mais serviços com você continuamente, indicando para outras pessoas e tudo mais. Tem um caso que aconteceu comigo mesmo, que foi assim, eu comprei uma cama, muitos anos eu comprei uma cama. E aí o dono da loja, eu comprei pelo atendimento, tá? Eu precisava da cama, óbvio, mas eu fui tão bem atendida pelo dono da loja que eu falei, não tem como, eu tenho que comprar essa cama, eu já tô precisando da cama, tal, não vou nem pesquisar em outro lugar, vou comprar a cama. Comprei a cama. E aí a cama ficou de chegar lá em casa, montada, aquela coisa toda e tal. Só sei que quando foram entregar a cama, tinha o rapaz que dirige e o rapaz que ajuda a montar, né, digamos assim, eram em dois, né? O rapaz simplesmente estava, primeiro, sem camisa. Aí eu falei, senhor, o senhor tem que botar uma camisa.
né? Entrar na casa dos outros assim. Aí ele já não gostou, né? Achou que não é o tradicional da vida dele, ele e tal. Beleza. Botou meio... Aí começou a montar, não falou comigo em momento algum, nenhum deles. Foram lá, falei, ó, é aqui que vai ficar a cama. Foram montaram. Largaram aquele monte de bagulhada. Eu falei, não, mas isso aqui tem que recolher, vamos recolher. Tal. Não, mas isso não é nossa função, não é minha função, não sei o quê. Tipo assim, gente, foi incrível essa experiência que eu tive. Tipo assim, o momento da compra foi mágico, foi maravilhoso. Mas a experiência do cliente, que foi no momento da entrega do produto, do serviço, foi péssima. Então, não adiantou ter todo aquele cativo, toda aquela coisa legal na hora da venda, sendo que é toda uma experiência que está sendo contada ali, é do início até o fim. Então essa empresa, ela é boa no pré-atendimento, mas no atendimento, que é a entrega do produto ou serviço, ela pecou. E aí ela perdeu esse cliente. Por quê? Eu não só não compro mais nada lá, mas como eu não indico ninguém. Se a pessoa fala, eu vi tal coisa naquela loja. Rapaz, não compra não. Você vai passar raiva. Você vai passar raiva. Aconteceu isso. Pode ser que eu fale. Falei? Não, mas assim, é uma coisa que você precisa se atentar. É na experiência do cliente, desde quando você fecha o serviço até o pós-venda. Ou seja, até a unha quebrada depois que você já fez, ou um pé, ou alguma coisa que saiu. É desde o início, de quando você fecha o serviço, de quando você entrega o serviço, e depois que você entregou o serviço, pode ter um resquíciozinho que ficou, pode ter alguma coisa para acertar. Você precisa estar com esses processos redondinho para você proporcionar uma experiência bacana para esse cliente, para ele ficar top e querer fazer sempre com você o serviço. Então entenda que a experiência do cliente, ela se dá em todos os processos da sua empresa. Tanto antes de fechar o serviço, no primeiro atendimento ali, fechando o preço, negociando e papapá, quanto entregando o produto, quanto depois que você entregou o produto. Porque às vezes a gente pensa assim, aconteceu isso comigo depois que eu fiz a sobrancelha. Qual foi o apoio que eu tive dessa pessoa depois? Depois que eu fiz o serviço com ela, ela abandonou? Geralmente vendedor é assim, de loja, né? Vendedor te vende ali um sapato, te vende um troço ali, depois ele nunca mais quer saber de você. Se você quiser trocar, se o sapato deu ruim, não quer saber, porque ele não vai ganhar mais nada com isso. Então, para ele quer que... Muitas lojas estão fazendo o quê? Trabalhando esse pós-venda para quê? Porque é num pós-venda que você faz uma nova venda. Então, você precisa criar oportunidades. E aí que tá o pulo do gato. Você precisa... Quanto melhor for a experiência do cliente no seu estabelecimento, antes, durante ou depois dessa entrega desse serviço, mais fácil vai ser esse cliente ficar fiel e continuar te dando oportunidades de venda para ele. Então é isso, jovem. Eu fico por aqui nessa aula para dizer para você que quanto melhor for a experiência do cliente no seu estabelecimento, entendeu? Você estreitar esses laços com o cliente, cada dia mais, você vai gerar nele não só o gatilho da reciprocidade, mas muitos outros. Você vai atiçar nele o gatilho da reciprocidade e vai fazer com que ele queira continuar sendo atendido por você, jogando esse jogo com você. E aí, é sucesso. Acabou, entendeu?